Bem-vinda! A Ana começa me chamando de Manuela e não de Manu, Yara. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu falei Manu primeiro. Quando me chama de Yara, eu também acho que é bronca. Ai, meu Deus, não é Yarinha. Tá vendo? Eu fiquei assim, já o que eu fiz para a Ana, gente? Eu entrei antes. Então, não, mas a gente está aqui ansiosa pela sua presença. Queremos ouvi-la, Manu, dessa notícia bombástica aí do dia. Não vai ter Twitter. Twitter acabou-se. E aí, o que você acha? Eu sou uma twitteira raiz, né? Porque eu estou lá desde que tudo era mato. Até recapitulei umas matérias da Veja, tentando me desqualificar, me chamando de deputada twitteira, lá atrás, dizendo que era eu e a Sabrina Sato só que ficava no Twitter, como se fosse um espaço ruim. E até lembrei daquele pagode que eu gosto, do molejo, que é não era amor, era cilada, cilada, cilada. Por quê? Porque, na prática, o Twitter foi se transformando, né? Se transformou nesse ambiente de transformação radical das redes sociais, das plataformas, da economia. Entre 2008 e 2007, o tempo que a gente vive, a transformação do que representa economicamente para o capitalismo, para os Estados Unidos, para a acumulação de força, para a acumulação de informações, não existiria como o Twitter ser o mesmo. O Twitter não deixou de ser o mesmo só porque o Elon Musk comprou. Às vezes as pessoas falam, era bom quando ele não comprava. Não, era bom quando o mundo não era baseado na economia de dados, quando os dados não circulavam para a produção de desinformação ou para controle sobre os nossos corpos, né? Como eles circulam hoje. E acho que é legal esse debate que vocês trouxeram quando eu estava aqui no bastidor. Isso é justamente o objeto da minha tese de doutorado, né? Esse debate sobre as ideias de liberdade norte-americanas, ou seja, a manifestação da embaixada, o valor, né, a construção simbólica dessa ideia de liberdade de expressão, da primeira emenda, dos valores, digamos, dos pais fundadores dos Estados Unidos, e como isso impregna a concepção do que a gente imagina que é uma internet, como a legislação, a regulação brasileira é toda feita a partir de uma certa ideia de liberdade, né, que os Estados Unidos têm para si. E é super interessante o que vocês falam sobre essa nota da embaixada, que cita a liberdade de expressão, né, mas não cita, por exemplo, que nos Estados Unidos a liberdade de expressão não vale quando é para defender a Palestina, né, mas vale quando é para defender nazista, e eu não falo aqui de rede social, eu falo de rua, de manifestação, de tudo, né? Porque a gente vive um momento no mundo que esse preceito americano está sendo desmascarado em tempo real. Então, a gente vê eles defendendo a liberdade do Twitter aqui e vê eles banindo o TikTok com o argumento correto do ponto de vista da soberania nacional americana, que é qual? Os dados não podem estar na mão dos chineses, mas os nossos dados podem estar na mão dos americanos, os dados dos argentinos, os dados dos uruguaios. Então, é como se o rei ficasse nu. Aquilo que a gente fala há muito tempo sobre a bobagem de falar que as redes sociais são transnacionais, né? Porque elas são empresas americanas, construídas com o dinheiro do Departamento de Estado, né? A partir do financiamento altamente complexo altamente complexo, eu digo, a sofisticação do envio do dinheiro, né? Para o desenvolvimento dessas tecnologias. Tudo isso está sendo desmascarado na nossa frente. Ao mesmo tempo, também está sendo desmascarada a ideia da liberdade de expressão americana. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, Yarinha, eu fiquei agora 1 ano em Charlottesville, na Virgínia, que é o lugar onde aconteceu o Rally Nazi, né? Que foi o primeiro encontro dos neonazistas organizados pelo QAnon no ambiente virtual nos Estados Unidos. Quando aconteceu o Rally Nazi, há 7 anos atrás, em 2017, o argumento da universidade era de que aquela manifestação não poderia ser controlada, mesmo com tochas do Ku Klux Klan, mesmo com bandeiras nazistas, porque aquilo feriria a primeira emenda. Nessa mesma universidade, no mês entre abril e maio, um acampamento pacífico de estudantes em defesa da Palestina foi removido acusado de antissemitismo. Então, vê bem, 2 faces aparentemente não conectadas, né? A relação do regramento, da regulação das big techs
e o grande discurso de liberdade de expressão americana estão altamente conectados, sendo desmascarados na nossa frente bem agora. Então, prepare-se, amarrem os cintos. Pena que a gente ainda entende tão pouco sobre tudo isso, né? Vê bem, esse debate sobre regulação é um debate que mal faz parte da agenda internacional do Brasil. Um país que, sob o presidente Lula, tinha orgulho de ser protagonista dos debates globais, né? Mesmo na área de tecnologia. Então, assim, o Brasil é um país sem soberania no ambiente digital, né? Refém das grandes corporações, com as informações do seu povo nas mãos, sobretudo dos Estados Unidos, agora dos Estados Unidos e um pouco da China, e que não debate ainda da maneira adequada, do ponto de vista da centralidade do debate político e do debate geopolítico, as questões relacionadas à tecnologia. É isso, Manu. Depois daquele PL que não foi para frente, né? Que inclusive o deputado Orlando Silva era o relator, né? Esqueci o número do PL, acho que é 46, alguma coisa. Mas era o PL que era considerado ou chamado de PL das fake news. Ali foi uma queda de braço que o Centrão ganhou, que o Lira ganhou, quem hoje domina o Congresso ganhou. Você acha que essa situação de hoje, esse ineditismo, essa situação histórica quase, né? Você suspender uma rede que tem um impacto no cotidiano da política bastante importante, né? É uma rede que se faz política hoje, né? E tudo da política reflete ali. Você acha que isso pode startar, reiniciar esse debate, agora pelo lado de quem não quis esse debate? O Twitter é uma rede muito querida de alguns setores, mas é uma rede muito periférica no Brasil, né? Então, é uma rede que tem, em média, 8% e caindo, né, da adesão do povo brasileiro, justamente pela essa dinâmica de microblog nos últimos anos, com essa transformação, esses textos. Quer dizer, o ambiente do textinho virou o ambiente do textão, né? O ambiente do debate virou a rede mais tóxica e mais violenta de todas. Então, eu não acredito que o debate sobre o Twitter vai sair das camadas mais, digamos assim, mais elitistas, né, da sociedade brasileira. Ocorre, Ana, que esse debate também vai ser feito junto com as decisões relacionadas à suspensão das contas do Pablo Marçal na cidade de São Paulo. Então, eles já estão sendo feitos, não agora, mas estão sendo feitos há pelo menos 4 anos, a partir da lógica da censura. Ou seja, a liberdade vai para as mãos da extrema-direita autoritária, enquanto valor, né? E eu não vejo, apesar do praticamente heroísmo do Orlando dentro do parlamento, eu não vejo a consciência da dimensão desse debate no lugar correto. Eu vejo, por exemplo, aqui nos comentários, Xandão presidente, né, um debate que é um debate muito mais reativo à ideia do Elon Musk não cumprir as determinações brasileiras do que um debate consciente sobre as razões pelas quais essas big techs deveriam ser regulamentadas no Brasil. Mais do que isso, eu diria o seguinte, mesmo quando nós avançamos para um projeto de regramento das big techs no Brasil, no 2630, ou agora no debate sobre inteligência artificial, ainda tem vários elementos de um certo ludismo, né, de uma responsabilidade, de uma responsabilização da tecnologia pelo mal que é produzido pela humanidade, né, como se a tecnologia fosse autoproduzida, né, e não existisse uma relação dela com as decisões humanas, que é algo que faz parte da naturalização das escolhas tecnológicas das elites que acontecem no nosso tempo. Quer dizer, é mais fácil culpar o Twitter do que pensar sobre a construção humana das regras do Twitter, né? E da maneira mesmo como a inteligência artificial vai se sofisticando a partir dessas decisões na última década, nos últimos 15 anos. Mas voltando ao que eu dizia, então, eu não vejo um debate sobre regulação das redes sociais a partir dos interesses nacionais. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas decisões da China, históricas, nas últimas 2 décadas, sobre o não uso de determinadas plataformas e etc., sobre a construção de redes próprias para a sua população, hoje fica mais nítido o caminho percorrido
de defesa da soberania nacional e de proteção, digamos assim, dos perigos, dos riscos que é conceder o volume de dados que representam, que podem ser buscados a partir dessas plataformas para os outros países, em todos os sentidos, comercialmente, do ponto de vista de segurança, em todos os sentidos, de estabilidade ou instabilidade política interna. Então, a China fez essa escolha. A Europa, tardiamente, com o seu regramento, fez uma escolha que é a escolha relacionada com o seu projeto político. Então, por exemplo, a escolha europeia é a escolha que coloca no centro a valorização dos direitos humanos, né? Como um direito superior hierarquicamente aos outros direitos, a dignidade da pessoa humana. E isso respinga em toda a articulação. Mas não é só isso. A decisão europeia é uma decisão relacionada a um tudo ou nada do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico europeu. Ou seja, se as plataformas, a Europa tenta se desenvolver tecnologicamente, ao passo que regra, coloca barreiras, ou será do nosso jeito, ou não será. E quando ela fala isso, ela já busca alternativas locais que geram empregos bem remunerados, porque são, né, do ponto de vista do valor agregado, da produção tecnológica. Então, já busca isso. O caminho do Brasil é um caminho que não se relaciona com os desafios geopolíticos nacionais. Por quê? Porque esse caminho, construído arduamente pelo Orlando, não foi tratado como central pelo governo do presidente Lula. Então, não se articula com o debate de segurança de dados. Gente, quem cuida dos dados dos brasileiros? Onde estão os nossos dados? Dados, leia-se, a informação de todos vocês, de todos nós, o rastro dos nossos passos, os caminhos que nós fazemos e gostamos de marcar e controlar os quilômetros andados por aqui, os voos que nós pegamos, as informações bancárias, o plano de saúde que vocês pagam, as consultas médicas, os resultados dos exames médicos, as medicações que vocês compram nas farmácias com o CPF. Quando a gente fala em dado, sem exprimir exatamente o que é, dado é a vida de cada um de nós, materializada em informações que não estão seguras, que não são colocadas. Então, todos esses interesses não são articulados, porque isso não está na agenda central do governo federal. Pode até estar na agenda de um ou de outro lugar, mas ainda é periférico. Então, Ana e Arinha, respondendo a vocês, o que eu vou dizer? Tentando falar com o otimismo que me caracteriza, que é uma característica minha, apesar de eu já não ser tão otimista como fui, né? Digamos assim. Eu acho que, se isso acontecer, se a queda do Twitter servir para um debate não pautado pela extrema-direita, né, será uma vitória estratosférica do povo brasileiro. Hoje, o que se desenha para mim é que, mais uma vez, a disputa da chamada economia da atenção seja feita pela direita e que a gente fique respondendo se foi ou não foi censura, se é ou não é correto, se ele tem ou não tem que ter CPF ou CNPJ aqui, se o Xandão é herói ou é bandido. A gente fica sempre na agenda que não é a nossa, sempre na agenda da extrema-direita. Eu torço para que isso não aconteça agora. Manu, nesse ano eleitoral, a gente tem visto aí justamente esse tipo, todo esse cenário que você desenhou impactando. A gente está vendo aí um cara que vive dessa economia da atenção despontando lá em São Paulo, virou um fenômeno, quer a gente goste, quer a gente não goste. E você, Manu, está aí meio calejada já nesses processos, né? Como que a esquerda tem que lidar com esse tipo de fenômeno, Manu, na sua opinião, com a sua experiência? Sabe, Arinha, não sou só eu que sou calejada, o problema é que os calejados são as mulheres, as pessoas negras, os LGBTs, e aí a esquerda como um todo foi muito refratária às nossas experiências, porque achavam que eram experiências, primeiro, de segmentos que não representavam o todo, e segundo, que se nós tivéssemos agido diferente, nós não seríamos vítima daquilo que estávamos sendo. Então, na prática, a gente não aprendeu porque a gente não gosta de escutar o que as mulheres como eu têm a dizer. Né? Faz muitos anos que eu falo sobre isso, faz pelo menos 15 ou 16 anos da minha vida que eu falo sobre isso. Eu mesmo agora estava mencionando
a matéria da Veja sobre mim de 2009, falando já como eu ocupava o Twitter, né? Em 2014, o registro da Veja sobre mim, ou seja, há uma década, era eu enfrentando o Bolsonaro pelo Twitter, né, sobre as declarações misóginas dele. Então, eu gosto sempre de fazer esse registro, porque a gente podia aprender, e a gente pode aprender se a gente passar a ouvir as pessoas que estão na linha de frente dos ataques da extrema-direita. E o que conecta a extrema-direita no mundo é o ódio às mulheres. Quando a gente olha eles na diversidade e similaridade deles, diversidade eu me refiro aqui, Milei, Bolsonaro, Marçal, Trump, todos são muito diferentes entre si. Têm trajetórias distintas, tocam em camadas da subjetividade humana e do povo em lugares diferentes. Mas todos eles têm algo em comum. E esse algo em comum é a misoginia, é o ódio às mulheres, é uma certa reivindicação de um lugar no passado em que os homens ocupavam a centralidade de todo o espaço público e que as mulheres, os negros e as negras estavam todos subjugados ao espaço privado, né? Seja do ponto de vista privado das mulheres brancas, seja do ponto de vista do trabalho escravizado das pessoas, homens e mulheres negras, ou seja, simbolicamente, o armário que era imposto aos LGBTs. Por que a gente não escuta e não aprende? Porque a gente caiu na grande bobagem de um setor relevante da esquerda brasileira de que ouvir essas pessoas é dar vazão ao chamado identitarismo. Como diz o professor Silvio Almeida, cada vez que eu escuto essa frase, me dá vontade de disparar um raio laser. O raio laser não diz o Silvio, porque o Silvio é mais sofisticado, mais intelectualizado e mais respeitoso que eu. Eu que já estou de saco cheio, não tenho mais vontade de respeitar ninguém que fala essas bobagens. Mas o que ele diz? Cada vez que eu escuto essa frase, eu vejo um homem branco reafirmando a sua identidade. Eu tenho vontade de pegar um raio laser, daqueles que transforma, dos super-heróis, que transforma tudo em invisível, dizendo assim: uau, ser humano universal! Você, homem branco, você representa todos os corpos, todas as ideias, e quando você fala sobre o seu lugar, você está falando sobre um ser universal. Tem entre 50 e 60 anos, tem pênis, é branco e trabalhou em alguma fábrica. Fora disso, tudo é sobre identidade para esse segmento. Tudo é sobre identidade para setores da esquerda, né? E a gente precisa começar a falar sobre isso para entender por que a gente não aprende. A gente não aprende porque a gente achou que o ele não era errado, quando ele não foi o que garantiu a ida do Haddad Minha para o segundo turno. Sem ele não, nós não tínhamos ido ao segundo turno em 2018. E só quem se lembra daquela noite de apuração, como eu me lembro, lembra que nós quase não fomos. Lembra que nós quase... Porque a história ela vai se apertando, e aí a gente já parou lá no segundo turno. A gente quase não foi para o segundo turno. Só foi porque as mulheres do Brasil se levantaram. Mas eis que o segmento da esquerda disse: que horror! O que era o ele não? Defesa da amplitude, da frente ampla, do cordão sanitário ao fascismo representado pelo Bolsonaro. Nós tínhamos no ele não as mulheres do Novo até as mulheres da esquerda. Nós tínhamos no ele não as mulheres de várias correntes de opinião. Mas aí o que aconteceu, Yarinha? Aconteceu que circularam fake news. E uma turma da esquerda, a mesma que diz que nós somos identitárias, dizia o quê? Vai ver que eles fizeram isso mesmo. Que horror que foi aquele ele não. Não sabiam nem que existia desinformação. Mal sabiam que existia Facebook. Imagina se iam saber que existia Instagram, que o TikTok estava nascendo. Então, o não letramento tecnológico da esquerda, naquela ocasião, foi determinante para que eles próprios, em algumas situações, acreditassem, olha só, nas mentiras distribuídas pela extrema-direita. Eu não me surpreendo com nada que nós estamos vendo em São Paulo. Eu não me surpreendo pelo simples fato de que são obviedades. Nós temos no Pablo Marçal alguém com mais capacidade de comunicação do que o Silvio Santos, recém-encantado, teve durante os áureos tempos da sua vida. Estou falando de audiência, estou falando de capacidade de comunicar. Então, para nós, para mim, para nós que somos vítimas da desinformação e do ódio, para mim que disputei em 2020 uma eleição com o Pablo Marçal me chamando de vadia na televisão, durante 24 horas, diante de um silêncio retumbante de todos os meus adversários, tal qual o Boulos assistiu o silêncio dos adversários dele, silêncio cúmplice com a mentira criminosa. Então, eu não me surpreendo. O que nós temos que fazer? Nós temos que parar de cair no papo da extrema-direita e debater os assuntos que eles querem. O Twitter, a gente debate pela censura e não pela possibilidade de uma nova regulamentação. Quando aparece o debate da cocaína, ao invés da gente defender um projeto diferente para São Paulo, uma certa esquerda vai lá e diz o quê, Ana? Diz, por favor, tem que mudar a tática, olha o Pablo Marçal. Ou seja, quem marcou o gol? Pablo Marçal. Quando surge o debate do INE
E o equívoco do hino nacional cantado daquela maneira por uma escolha da produtora ou da intérprete, eu não sei, quando surge aquele equívoco no protocolo, na protocolo do ato, o que a pessoa faz? Debate o hino, não debate o PCC, não debate o crime organizado. Então, o que a nossa turma tem que fazer é entender o seguinte: o assunto, a atenção, é o que pauta o tempo em que nós vivemos. É uma economia, né? Porque como não produz mercadoria física, não produz óculos, não produz chocolate, a galera tem dificuldade em entender. Mas é uma economia, a economia da atenção. E nós caímos em todas as cascas de banana. A nossa turma que se acha espertinha e fica dando conselho, por favor, pessoal, falem assim sobre o Pablo Marçal, falem sobre outros temas. Vocês estão dando atenção para o adversário, né? Então, para mim, a regra número 1 é preciso produzir conteúdo para as redes, sabendo que nós temos que despertar atenção para os nossos assuntos. São as nossas pautas. É aquilo que nos interessa ser pautado, que deve entrar em cena. E nós vamos ganhar São Paulo, Yara e Ana. Nós vamos ganhar São Paulo por quê? Porque justamente o que o Marçal faz é desmascarar como ele e o Ricardo Nunes são duas faces de um mesmo bolsonarismo, né? Aqui, bolsonarismo não como um movimento que tem o Bolsonaro como centro, mas como um movimento que prescinde o Bolsonaro, que pode abrir mão dele, um movimento, que loucura, né? Com ideias próprias, diverso, mas com pontos de conexão. E o Marçal, ao chegar tão nítido quanto é os Estados Unidos, quando tira o TikTok do ar, tão límpido, né? Ele revela as relações dessa turma com o crime e mostra para o eleitorado da cidade de São Paulo quem é quem no jogo. Ou seja, quem são os radicais, quem são os não comprometidos com a democracia, quem são aqueles que não têm projeto. Lembrando que São Paulo, em 22, não só elegeu o Lula, como não deixou que o Tarcísio ganhasse no segundo turno. Ou seja, é preciso acreditar mais na capacidade de disputa que nós temos e se assustar menos com o que os adversários apresentam. Até porque só se assusta com o que eles são capazes aqueles que não estavam atentos a tudo que eles já fizeram no último período. É isso, Manu, muito obrigada. Manu, eu sei que você está gripada, você falou, né? Já abusamos bastante aqui da sua voz. Muitos elogios a ti, como sempre, aqui no nosso chat, e também perguntas, opiniões. Queria fazer uma última pergunta para você se despedir da gente, e você fica à vontade também se quiser acrescentar algum outro tema. Te conheço há muitos anos, sei todo o seu amor, seu carinho por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, esse ano com a tragédia de maio. Inclusive, eu vi que tem um livro, né? Se você puder falar desse livro também, do Instituto, e se fosse você, se eu não me engano, lançado pelo Instituto, sobre maio. Ali eu vendo tudo aquilo, assim, as primeiras pessoas que eu pensei foi você, e eu imagino e sei do seu sofrimento pessoal, inclusive, com toda aquela tragédia. Queria que você nos dissesse aí algumas palavras sobre como esse maio de 2024 te marcou e como você vê hoje a batalha política ali pela gestão de Porto Alegre, 4 anos depois daquela campanha de 2020. Sei que não é uma pergunta fácil. É uma pergunta muito difícil, porque eu nem sei se existe como mensurar o que foi maio para os gaúchos e para as gaúchas, sabe? Eu nunca vivi nada parecido, eu nunca vi nada parecido, eu nunca estive em um lugar tão destruído em todos os sentidos, porque a gente se apega muito à imensa destruição física, mas a destruição dos pontos de contato dos seres humanos com a sua própria existência também tem uma dimensão eterna, sabe? Eu estava escrevendo o meu artigo para o livro e até mudei o nome do livro quando estava escrevendo, porque eu comecei falando assim, né? Maio parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que nunca existiu. E ao mesmo tempo parece que vai durar para sempre, né? Então, tá vendo? Isso aqui é a gripe, gente. Não é que eu tô chorona e tal, não é que eu tô com problema assim, de choro eterno. Viu? Já teve choro hoje por causa disso. Então, assim, o nosso esforço no Instituto foi o esforço de um registro histórico de uma pequena parte do que aconteceu em maio. A gente abriu o primeiro abrigo exclusivo de mulheres e crianças,
a gente teve centenas de voluntárias mulheres. O Rio Grande do Sul viu que a base, digamos assim, da solidariedade, da ação, é feminina. Sabe? O que a gente via doando roupa, resolvendo problemas, era uma força muito grande das mulheres na linha de frente, do cuidado com as pessoas destruídas, destroçadas, né? Emocionalmente, com toda a sua existência material, porque a existência material, sobretudo dos mais pobres, ela é a própria vida. Eu odeio quando eu escuto assim, na tragédia a gente ouvia muito, por favor, salvem as suas vidas, o resto das perdas são materiais. Sim, é evidente que a vida é o mais importante, mas para a trabalhadora, o sofá de 2 lugares é uma parte inteira da vida que ela abriu mão. É todos os sábados que ela não ficou com a filha para juntar o dinheiro extra para comprar a máquina de lavar roupa. Então não vem com esse papo de que a coisa material não é a vida, porque para o povo trabalhador não é para gente que é de classe média, que troca o sofá quando fica velho. Quanto mais pobre, quanto mais precária é a situação de vida, mais vida foi depositada para comprar cada parte da vida material, né? A roupa, o sapato, o eletrodoméstico. Então, o que a gente está fazendo nesse esforço, que são 2, é esse livro que chama-se Maio, que é um livro escrito pelas voluntárias, e, ao mesmo tempo, amanhã, a gente vai lançar um documentário sobre a experiência do abrigamento, sobre essa experiência que foi muito transformadora para todas nós, porque foi uma experiência de acolher mulheres, feita por mulheres, e a gente vai fazer primeiro uma sessão para as nossas abrigadas e para as nossas voluntárias, depois 2 sessões abertas. Essas sessões vão ser na escola em que aconteceu o abrigo, na Escola Luciana de Abreu, aqui em Porto Alegre, e para todo mundo que não é aqui de Porto Alegre, vocês podem acessar o link pelo YouTube, vai estrear às 17h30, e vocês podem ter todas as informações nas redes do Instituto E Se Fosse Você. Ana, além de eu estar gripada, com uma gripe que eu quero que saia rápido de mim, eu tenho que buscar a Laura na escola. A gente é mãe aqui, ó. Só para muito bom. Beijos na Laurinha. Aqui, tá? Do trabalho da Manu, o Instituto Se Fosse Você. Pena que a gente não pode falar sobre onde ela quiser, porque os machos brancos sequestram as nossas pautas. Mas isso é novo que eu venho falar, porque essa é a coisa mais linda que a gente está fazendo para garantir mulheres nos espaços públicos, porque o que a extrema-direita quer é nos tirar dos espaços públicos e, com isso, né, pasmem os que acham que a gente está falando sobre identidade, fazer a esquerda menos representativa, porque onde o povo se vê na esquerda hoje é na mulherada. Basta ver quem põe voto para a urna nas capitais, nas assembleias, são as mulheres. É que tem gente que também não gosta disso, né, Ana? Já está convidada, Manu. Volta para a gente falar que essa pauta ela é do meu coração e da Aninha também. A gente é feminista sem o menor problema de dizer que é feminista e comunista. Exatamente. Um beijo bem grande. Obrigada, meninas. Beijo enorme, Manu. Obrigada. Saudade, Ana. A Ana está cada dia mais linda, né, Yarinha? Eu abri primeiro a live no meu celular e pensei assim, a Ana ainda não está no ar, porque eu pensei, tem uma menininha com a Yara. Aí eu tem vergonha, desde que eu 7 anos, cara, ela está sempre na linha de frente, sempre mais. Ela é viu, minha diva. Ela é maravilhosa. Deve ser. Olha quem fala. E você também tá linda. A gente adorou o seu cabelão, viu? Grandão. Beijo, Manu. Um beijo.